Cirurgia do crânio. Vão raspar meu cabelo? Vão abrir a minha cabeça? Esses são alguns dos questionamentos mais comuns quando o assunto é cirurgia de crânio. Um assunto que desperta muita curiosidade e receio dos pacientes. Os procedimentos intracranianos têm diferentes graus de complexidade e visam sempre chegar ao cérebro, o órgão doente. Eles vão desde um hematoma que necessita ser drenado por alguns furos no crânio, a aneurismas dos vasos cerebrais e tumores da base do crânio que necessitam de craniotomias ou acessos cirúrgicos complexos. Então, após identificada a necessidade de cirurgia, o primeiro passo é entender como ela será realizada, quais os procedimentos até chegar ao cérebro. A realização de qualquer cirurgia no crânio do paciente, principalmente quando a gente fala em acessar o cérebro, envolve uma série de passos antes da gente chegar no ponto principal da cirurgia propriamente dita. Normalmente esse paciente vai estar bem anestesiado, mesmo nos casos em que ele estiver fazendo uma cirurgia em que é necessária a interação e o paciente está acordado, ainda assim o controle da dor com a anestesia é bastante importante. Em uma boa parte das cirurgias, a gente começa com o posicionamento do paciente. O cirurgião está a par da região que vai ser operada e posicionar o paciente faz toda a diferença para a gente conseguir o acesso menos mórbido e menos invasivo possível para aquele paciente. Uma vez que a gente começa a cirurgia, depois da colocação dos campos estéreis e do preparo do paciente, o nosso primeiro objetivo é a abertura da pele e então a abertura da calota craniana, a abertura do osso. Afinal de contas, a gente precisa abrir o osso para conseguir chegar no cérebro. Para realizar essa abertura, a gente utiliza uma série de dispositivos. Antigamente, tudo era feito de forma manual. Hoje em dia, a gente tem uma série de brocas que são capazes de perfurar e muitas vezes parar automaticamente antes de danificar o cérebro. Um exemplo dessas brocas tem como se fosse uma mola na ponta delas. E o uso de um gerador de alta rotação permite que a gente consiga acessar o crânio através dessas aberturas. Muitas vezes, um único furo pode ser suficiente, que a gente chama de trepanação, mas em diversas ocasiões, principalmente para cirurgias um pouco maiores, como os tumores cerebrais ou eventualmente os aneurismas, é necessária uma abertura maior, que a gente chama de craniotomia. Para essa abertura maior, outros tipos de brocas são utilizadas para abrir como se fosse uma tampa no crânio do paciente. Essa tampa, uma vez removida, vai expor as estruturas internas. A craniotomia consiste na remoção de parte do osso do crânio, chamada de retalho ósseo, para expor o cérebro à cirurgia. Esse procedimento é indicado para diagnosticar, remover ou tratar tumores cerebrais, tratamento de aneurisma cerebral, remover sangue ou coágulos sanguíneos de um vaso sanguíneo rompido, remover uma malformação arteriovenosa, drenar abscesso cerebral, reparar fraturas do crânio, reparar rompimentos na membrana que reveste o cérebro ou dura mater, tratar a epilepsia e hidrocefalia. E quais são as estruturas internas cranianas atingidas pela cirurgia na região? Bem, elas dependem do problema de saúde do paciente em questão. A primeira estrutura que a gente encontra é chamada de dura mater. Essa dura mater funciona como se fosse um tecido mais grosso que reveste o cérebro. Aberta essa dura mater, a gente começa a ter contato com as meninges mais profundas do cérebro. Então a aracnoide, a pia mater, que são as camadas de revestimento, e a partir daí a gente chega no cérebro propriamente dito. Como a cirurgia prossegue daí, depende do tipo de doença que vai ser tratada. No caso, por exemplo, de uma displasia cortical, a craniotomia é feita logo acima do lugar onde está o problema e assim que a gente abre todas essas camadas, a gente já vai encontrar o problema ali logo de cara. No caso de um aneurisma, por exemplo, é necessário separar algumas partes do cérebro, tentando danificá-lo o mínimo possível para que a gente possa ter acesso às artérias mais profundas do cérebro. Alguns tumores, por exemplo, vão envolver a abertura de algumas regiões do cérebro, principalmente nos tumores mais profundos, para que a gente possa ter acesso dentro do cérebro ao tumor. A escolha desses locais de abertura também é extremamente importante.
pois cada área do cérebro tem uma determinada função. Então o cirurgião deve escolher nesse momento qual a área que pode causar menos prejuízo para o paciente enquanto a gente realiza essa abertura. Todo esse planejamento é feito antes e durante a cirurgia, pois diversos ajustes podem ser necessários durante o procedimento. O tempo de cirurgia varia de acordo com o procedimento. Há intervenções mais simples, como o implante de catéteres ventriculares para tratamento de hidrocefalia. Por exemplo, geralmente duram em torno de 40 minutos a 1 hora. Já cirurgias de craniotomia, que buscam acesso a lesões cerebrais, como o aneurisma cerebral, por exemplo, podem durar de 2 a 8 horas ou mais, a depender da complexidade do procedimento. E como é feita a reconstrução da área exposta do crânio? Para reconstruir todas essas camadas, diversos materiais podem ser utilizados. Muitas vezes a aproximação das bordas, por exemplo, na caso da dura mater, pode ser suficiente com alguns pontos. Algumas situações em que é necessário remover essa dura mater quando ela está envolvida por tumor, pode ser necessário o uso de substitutos sintéticos. O fechamento do osso costuma acontecer na maior parte dos casos e muitas vezes são utilizados alguns materiais para fixar esse osso no lugar, até o fechamento da pele, que pode ser feito com pontos ou grampos, dependendo da situação. Um dos pontos de maior dúvida nesse momento é sobre a permanência de materiais sintéticos no crânio utilizados para fechar a abertura cirúrgica. Isso ocorre? Como são colocados esses materiais? Durante a cirurgia, uma série de materiais podem ser utilizados que vão ser chamados de implantes. No caso, por exemplo, dos aneurismas cerebrais, o uso de clipes para o fechamento do aneurisma pode ser considerado um implante. Esses clipes de tamanhos variados podem ser colocados para fechar o aneurisma. Algumas outras situações, por exemplo, podem demandar a colocação de materiais para hemostasia, para evitar sangramentos, materiais para reconstrução das camadas do cérebro, como a dura mater, que pode ser uma dura mater sintética ou às vezes retirada de outras partes do corpo, dependendo da situação. Algumas colas biológicas especiais para evitar o vazamento de líquidos do cérebro depois da cirurgia também podem ser utilizadas. E o item de implante mais frequentemente utilizado em neurocirurgia são as placas de fechamento de crânio. Hoje em dia, para garantir a fixação do osso no fechamento do crânio de volta no lugar onde ele foi retirado, é muito frequente que nós utilizemos ou alguns botões de fechamento automático, ou mais ainda, algumas placas que normalmente são de titânio ou de algum material que não costuma ter muita reação ali para o paciente, junto com alguns pequenos parafusos que vão fazer essa fixação de crânio. Por conta disso, é muito comum que o paciente, caso precise fazer algum exame, por exemplo, um raio-x depois da cirurgia, seja surpreendido com algum pedaço de metal ali no crânio. Na maior parte das vezes, isso é normal e foi planejado. Como todo procedimento cirúrgico, existem riscos de complicações. O risco de cirurgia cerebral está atrelado ao local específico do cérebro que a operação irá afetar. Algumas dessas complicações são infecção, sangramento, coágulo sanguíneo, pneumonia, pressão sanguínea instável, convulsões, fraqueza muscular e inchaço do cérebro. E como podemos segmentar esses riscos e entender onde eles são mais críticos? Os riscos de uma cirurgia craniana são diversos do ponto de vista de cada fase que nós temos. Nas fases iniciais, a abertura da pele, do osso, esses riscos ainda são bem baixos. No entanto, durante essa abertura, é necessário muita cautela para não danificar inadvertidamente o cérebro que está logo abaixo daquilo. Então, durante a abertura óssea, a nossa maior preocupação não é nem tanto com a estrutura que a gente está manipulando, com o osso, e sim com o que está logo abaixo dele, que normalmente é o cérebro e uma boa parte dele pode estar saudável ainda. O principal objetivo de toda cirurgia cerebral é não danificar o cérebro que está funcionando bem na tentativa de remover a doença que está ali. Então, o maior risco que a gente tem em qualquer cirurgia cerebral é o risco de alguma sequela de acordo com a função que aquela área do cérebro que está sendo manipulada faz. Outros riscos podem envolver os riscos mais gerais de uma cirurgia, como, por exemplo, o risco anestésico de uma alergia, a descompensação por sangramento. Algumas doenças têm um risco de um sangramento muito elevado e isso pode eventualmente ser até fatal se não for tratado a tempo. Eventualmente, o risco de um AVC durante a cirurgia ele existe
e muitas vezes ele pode acontecer no próprio lugar da manipulação, mas em alguns casos ele pode acontecer à distância. Além disso, pelo porte das cirurgias, que muitas vezes são prolongadas, outros eventos sistêmicos no resto do corpo podem acontecer. Então é importante a gente avaliar que aquele paciente esteja compensado de outras doenças, por exemplo, insuficiência cardíaca, alguma alteração pulmonar, para reduzir o risco de que ele tenha um infarto, uma trombose pulmonar durante a cirurgia. O funcionamento dos rins, do fígado deve ser também avaliado antes da cirurgia para minimizar esses riscos. E, finalmente, alguns riscos mais tardios, que não acontecem durante a cirurgia, mas que demandam um cuidado no intraoperatório extremamente elevado. Envolvem as questões de infecção. Uma infecção após uma cirurgia cerebral pode ser um evento devastador, pois ela pode se converter em uma infecção do próprio cérebro ou em uma meningite. Então o cuidado durante a cirurgia é extremo. Toda a precaução com a esterilização, com manter o ambiente sem contaminação, com a quantidade pequena de pessoas dentro da sala do procedimento cirúrgico e que todos estejam muito engajados com o cuidado daquele procedimento é extremamente importante. Mas isso vale também para o pós-operatório. O cuidado depois de higiene com a ferida vai ter um impacto muito grande. Esses seriam os riscos principais, as sequelas neurológicas, os riscos inerentes à cirurgia, como sangramentos ou riscos clínicos, e esse risco de infecção um pouco mais tardio. Todo procedimento requer alguns preparos. Como podemos estar prontos para a cirurgia do crânio? Para o preparo de uma cirurgia cerebral ou uma cirurgia craniana de qualquer tipo, no dia da cirurgia não é necessário muita coisa. Habitualmente, um jejum de 8 horas envolvendo a anestesia costuma ser suficiente. No entanto, dependendo da doença que o paciente tem, algumas coisas a mais têm que ser consideradas. Por exemplo, o paciente vai operar por conta de um quadro de crises convulsivas. O manejo das medicações antes e depois da cirurgia deve ser avaliado de forma antecipada. Muitas vezes, a ocorrência de um tumor cerebral pode ter uma variação muito rápida ao longo do tempo. Então, a cirurgia feita com um exame que já esteja um pouco mais antigo pode prejudicar o resultado do tratamento e muitas vezes levar a coisas que não podem ser previstas. Então, a necessidade de um exame recente antes de uma cirurgia para doenças que podem modificar ao longo do tempo é extremamente importante. Para o paciente que vai para a cirurgia, além do jejum, o preparo no dia anterior não costuma envolver nada muito diferente. Mas manter uma vida ali regrada naqueles dias antes da cirurgia é extremamente importante. Se alimentar de forma adequada, dormir de forma adequada e tentar evitar excessos ou atividades que possam colocar o paciente em risco são extremamente importantes. Em geral, depois da cirurgia de crânio, sem intercorrências, o paciente fica internado de 5 a 7 dias, podendo este tempo variar de acordo com a doença tratada, a recuperação ou aparecimento de alguma complicação. Após uma cirurgia de crânio, é comum haver algum edema periorbitário, ou seja, inchaço na região dos olhos, principalmente se a craniotomia for na região frontal e próxima à órbita. Mas ele tende a melhorar em poucas semanas e não traz maiores problemas. Este é um procedimento delicado, mas que, graças aos avanços tecnológicos, tem se tornado mais seguros, com alta confiabilidade e resultados cada vez mais positivos. As cirurgias cranianas, e mais especificamente as cirurgias cerebrais, embora sejam muito delicadas, com o avanço tecnológico das últimas décadas e todo o desenvolvimento técnico que vem sendo feito nesses anos todos, vem se tornando cada vez mais segura, mais precisa, eficaz e segura. Dessa forma, o resultado que nós conseguimos obter para os pacientes que passam por esse tipo de cirurgia é cada vez melhor.